Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 20 de julho. Hoje eu vou compartilhar aqui Atos capítulo 13. No capítulo anterior, Barnabé, ele foi designado ali para a cidade de Antioquia, ele chama Saulo para ajudar, para fortalecer a igreja ali de Deus. E eles ficam ali pelo período de um ano, até eles receberem uma designação de uma nova área para eles abrir, para eles começar a pregar o evangelho. Bom, vou conferir aqui no versículo 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor, jejuaram. E disse o Espírito Santo: Aparta-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Que quando diz que o Espírito Santo disse, ou seja, eles receberam por meio de revelação, né, que eles deveriam ir para outro lugar pregar o evangelho. E também essa mesma revelação dizia que eles eram companheiros, que eles tinham que ir como companheiro pregar esse evangelho. Então eles são obedientes, eles vão para outra cidade, eles passam por algumas cidades ali, atravessa a ilha, chega num lugar chamado Pafos. E lá nesse Pafos tem um judeu chamado Elimas, a qual é um falso profeta enganador. E ele se opõe à obra de Deus. Porque tem um certo procônsul, Sérgio Paulo. Procônsul é um título de governador que cuida de uma província. Então esse Sérgio Paulo, ele era esse procônsul, e ele chamou Barnabé e Saulo para ouvir as palavras que eles tinham a dizer. E esse Elimas, ele estava se opondo, né, falando coisas para que esse procônsul não acreditasse ali nas palavras de Barnabé e Saulo. Porém, veja o que Saulo disse para esse Elimas aqui, que era um falso profeta enganador. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessa de perturbar os caminhos retos do Senhor. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, ficará cego. E naquele mesmo instante aquele homem ficou cego e não pôde enxergar, né? Então Paulo obstruiu o caminho daquele falso, e por causa disso também, aquele procônsul criou mais ainda na palavra de Deus. Eu queria deixar algo bem, voltando aqui para o versículo 1, né, lembrando um pouco dos membros novos, porque o Saulo e Barnabé, eles estavam ali fortalecendo, eles só saíram dali depois que fortaleceram a igreja e deixaram outros líderes ali cuidando. Então, o cuidado que a igreja tem com os membros novos, né? Coincidência ou não, eles ficaram ali pelo período de um ano, né? E os membros novos na igreja, nós consideramos também que uma pessoa que se batiza um ano ali de membro é membro novo ainda. Então tem que ter certos cuidados, ajudar, né? O presidente Hinckley mesmo sempre ensinou que todo membro novo ele precisa de um amigo, de uma responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra. Então esse é o nosso papel de cuidar dos membros novos. Vejamos aqui no versículo 1, que diz assim, ó: E na igreja que estava em Antioquia, a qual estava Barnabé e Saulo, havia alguns profetas e doutores, a saber, aí ele fala aqui, Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu e Manaém, e também Saulo aqui, né? Então, tinha ali mais 4 líderes formados para continuar ali cuidando e ministrando das outras pessoas que estavam entrando no evangelho. Então, não é simplesmente batizar e deixar, né? Tem que cuidar dessas pessoas para elas pegarem raiz e se tornarem, né, firme no evangelho de Jesus Cristo. Então o meu desafio hoje é esse, tá bom? Que nós possamos olhar para os membros novos, fortalecer eles e lembrar que nós também fomos um dia membros novos e é difícil, quando entramos para a igreja. É um mundo novo, sem amigos, então é importante nós olharmos por essas pessoas. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.